Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Task Report. Nesse vídeo eu vou aqui fazer um passo a passo desde a configuração do Task Report, a criação de um relatório simples e a execução desse relatório na internet, ou seja, pelo navegador. Ou seja, presumindo que você acabou de instalar a versão de demonstração ou a versão licenciada do Task Report, você vai fazer a instalação e ele irá instalar os arquivos aqui nessa pasta, Task Report Web. Dentro dessa pasta, você tem uma subpasta chamada Task Report. Nela é que você vai acionar aqui esse aplicativo de exemplo para chamar o Task Report e então criar os seus relatórios. Existe também aqui na pasta de exemplos, alguns exemplos com código-fonte em Visual Basic, em Delphi, e um exemplo feito também no gerador de aplicativos Fader, onde você pode abrir aí no Fader e ver como que é feito a implementação do Task Report nesse ambiente. Então nós vamos aqui executar o exemplo. Aqui no nosso caso eu já tenho um serial aqui para fazer os testes, já tenho aqui o arquivo de licença. Na instalação você não vai receber o arquivo de licença e nem vai receber um serial, apenas usuários licenciados aqui possuem o serial e a licença, e aí não tendo o serial ele irá emitir um alerta avisando que você precisa licenciar o produto, mas a versão de demonstração ela é totalmente funcional. Então a primeira coisa que tem que ser feita é o que? É configurar nossa base de dados. A configuração indica de onde o Task Report irá buscar os dados, de que banco de dados ele vai buscar essas informações e em que tipo de banco de dados ele vai armazenar os relatórios. Aqui no caso, no nosso ambiente de teste, eu estou indicando que eu vou acessar uma base de dados do tipo SQL Server, nesse servidor, o nome do banco, usuário e senha do SQL Server, e aqui eu indico aonde está o meu banco de dados de relatório. No caso aqui eu indico que eu utilizo o Access, e eu vou indicar a pasta que se encontra o banco de dados que vai armazenar os relatórios. Esses relatórios são armazenados nesse banco. Quando você envia para o ambiente web, ele é então exportado para um outro formato que eu vou mostrar mais à frente no vídeo. Uma vez feito isso, você vai clicar em OK. Ele vai fazer uma conexão aqui no seu banco para ver se as informações de conexão estão corretas e vai testar se esse banco é realmente um banco de dados do Task Report. Então verificou o banco de dados do Access, do SQL está ok e pronto. Aqui a nossa base de dados está configurada para iniciar a criação do relatório. Vamos então abrir o nosso Explorer de relatório para poder fazer a criação. Na primeira vez que você executa o navegador do Explorer, você tem que liberar a permissão para permitir a criação de novos relatórios. Você vai clicar aqui em permissões e vai marcar essa opção permitir gerenciar relatórios. Esse exemplo, quando carrega o Explorer, ele já carrega com o usuário administração. E uma vez marcado essa opção permitir gerenciar relatórios, você vai poder criar novos relatórios. Aqui eu já criei uma pasta, você pode vir aqui em pasta, em nova e criar a pasta. E aqui eu tenho um relatório já pronto, mas a gente vai criar um novo do zero. Então vamos clicar aqui no botão novo. E aqui nós temos a nossa interface de criação de relatório. Essa aqui é a interface do Report Builder. Nós já utilizamos a última versão, a 19.02, a versão mais recente do Report Builder. E nós vamos então criar uma consulta. Nós temos aqui o assistente ou o construtor. Eu prefiro utilizar o construtor de consultas, que ele já mostra todas as opções aqui para escolha de tabelas, campos, etc. A nossa base de dados aqui tem uma série de tabelas. Nós vamos procurar aqui uma tabela chamada SEC Alunos, que esse aqui é um banco de dados de teste de um sistema de gestão escolar. Nós vamos buscar aqui a tabela de alunos. Vamos fazer a seleção de campos. Vamos escolher aqui alguns campos. Vamos aplicar alguns filtros nesse relatório. Vamos fazer o filtro aqui por escola e por código do aluno. A escola eu vou permitir que o usuário selecione uma única escola, ou seja, o operador igual, e o código do aluno eu vou permitir que ele selecione vários alunos em uma lista. Então eu tenho um operador aqui na lista.
Marco aqui a opção localização e vamos definir aqui uma classificação para a nossa consulta. A partir disso, você vai poder montar a sua expressão SQL e aqui nós temos aqui o código SQL que vai ser executado nesse banco. Então, definimos aqui uma consulta, você pode definir várias consultas aqui nessa interface, ou seja, um relatório ele pode buscar dados de diferentes consultas, uma mesma consulta pode estar relacionada com várias tabelas, né? Ele pode fazer um join em tabelas diferentes. Aqui na guia desenho, nós vamos então desenhar o nosso relatório. Nós podemos aqui utilizar o assistente para criar um relatório simples e modificar a estrutura do relatório. E vamos colocar aqui o título: listagem de alunos por escola. Vamos colocar aqui um campo do tipo data e hora. Vamos diminuir aqui a fonte, alinhar à direita. Vamos tirar aqui a data e hora aqui de baixo. A página aqui, vamos colocar a página no conjunto descritivo. Pronto, nós temos aqui um relatório simples. O objetivo desse vídeo não é mostrar todas as complexidades que tem no ambiente de desenvolvimento do relatório. A gente vai criar vídeos específicos para essa finalidade. Aqui nós vamos criar um relatório simples de listagem que contenha um determinado tipo de filtro e exportar esse relatório para o nosso ambiente. Então vamos colocar aqui, listagem, relatório, web. Listagem de alunos. Vamos salvar. Uma vez que você salva o relatório, ele pergunta para você configurar os parâmetros de pesquisa. Isso aqui é super importante. Todo relatório que você criar deve necessariamente ter pelo menos um campo como argumento de filtro. Se você criar um relatório onde não tenha nenhum tipo de filtro na sua expressão SQL, por exemplo, você queira criar uma listagem de produtos e queira sempre que saia todos os produtos cadastrados, ou seja, você não vai dar uma opção para o usuário aplicar algum filtro. Você necessariamente tem que adicionar pelo menos um parâmetro, nem que seja uma mensagem para o usuário ver lá na tela antes de imprimir o relatório. Você tem aqui o parâmetro mensagem e o tipo mensagem, e você pode escrever aqui uma mensagem, caso esse relatório não tenha nenhum filtro. Por exemplo, você pode escrever aqui: este relatório não possui nenhum filtro, clique no botão OK. Ele vai receber esse alerta lá antes da impressão do filtro. Ou seja, deve ter pelo menos um parâmetro para o relatório poder ser exportado para a web. Se você não criar um parâmetro aqui, quando você for fazer a exportação, ele não vai exportar esse relatório. No caso aqui a gente não precisa da mensagem porque nós temos filtros. Então vamos criar aqui o filtro aqui da escola. O título que vai aparecer na tela, se é obrigatório, e o tipo dele, que é muito importante. Vamos colocar aqui o tipo aqui é pesquisa. O tipo pesquisa permite que o usuário, quando for executar o relatório, permita fazer uma pesquisa numa tabela relacionada. Então aqui eu posso definir uma expressão SQL para que o usuário faça a pesquisa numa tabela relacionada. Então eu vou procurar aqui a tabela de escolas e eu vou permitir que o usuário selecione a descrição e o código. E essa pesquisa já me retorne. Você pode aplicar algum filtro, né? Ou seja, definir aqui como que vai ser essa pesquisa na tabela relacionada. Então ele já retornou aqui a nossa pesquisa e aqui eu coloco o campo de retorno. Se a sua base de dados contiver campos com espaço, aqui você pode colocar o campo, por exemplo, imagine que o campo era código da escola, não tem problema. Você não pode colocar com aspa ou colocar colchetes. Você coloca o nome do campo como ele está escrito na sua base. Então eu defini aqui um filtro do tipo pesquisa, que ele vai permitir fazer uma pesquisa em uma tabela relacionada, e vou vincular ao filtro lá do relatório, que é o código da escola. Agora eu vou criar um outro campo, que é o código do aluno. Vou colocar aqui só escola, né? Que é melhor. Então o código do aluno também vai ser do tipo pesquisa. E nós vamos fazer uma pesquisa no cadastro do aluno. Ele pode pesquisar só um determinado aluno.
Vamos colocar aqui para ele pesquisar o nome e a escola. E vamos fazer um filtro aqui pelo código da escola. Aqui que tem um segredo. Nesse caso, quando o aluno for pesquisado, eu só posso retornar os alunos de uma determinada escola. Ou seja, quando ele acionar a pesquisa desse campo, ele vai aplicar um filtro em função do campo anterior, que é o código da escola. Então aqui eu vou utilizar um parâmetro. Basta eu colocar o sinal de dois pontos e o nome do parâmetro que eu criei anteriormente, que no caso aqui foi CD escola. Então ele já adicionou aqui a nossa expressão. E eu estou indicando que quando o aluno for feita a pesquisa, ele vai aplicar um filtro buscando o valor da escola informado no campo anterior. E o campo de retorno vai ser o CD aluno, que é o código do aluno. Vamos salvar e vamos vincular ao parâmetro, ao filtro do relatório. Pronto, definimos aqui a estrutura de filtro. Vamos fazer um teste no relatório. Note que ele não pediu a nossa interface de filtro. Por quê? Nós temos aqui um outro detalhe. Ó. Se você mandar buscar, ele vai mostrar a interface de filtro padrão do Report Builder, onde não permite fazer uma busca pelo campo da escola e nem pelo código do aluno. Então, além de definir aqueles parâmetros, você precisa adicionar uma linha de comando aqui neste evento. Você vem aqui na guia cálculo, em eventos, pode ser que esteja mostrando variável ou módulo. Então você vem aqui em eventos, seleciona o evento inicialize parâmetro, ou seja, quando inicializar o parâmetro, você vai acionar essa função aqui para gerar a tela de filtro do relatório. Aqui eu vou indicar que ele vai ocultar a tela padrão do Report Builder e não vou passar nenhum campo como valor inicial. Agora, quando eu executar o relatório, ele já vai me mostrar uma tela de filtro diferenciada com base naqueles parâmetros que a gente definiu lá quando salvou o relatório. O campo escola a gente marcou lá que ele é obrigatório e já fica aqui em vermelho. Então eu vou fazer aqui a pesquisa. Ele já me retorna o código. E aqui eu vou pesquisar o aluno. Note que ele vai dar esse erro dizendo que ele não conseguiu reconhecer o parâmetro do filtro lá do aluno. Eu deixei essa mensagem para que ocorresse aqui justamente para evitar futuros erros por parte de vocês. É um detalhe muito simples que pode passar desapercebido. Aqui quando a gente define o parâmetro de filtro, quando a gente coloca aqui o parâmetro, nós não podemos colocar esse espaço aqui depois do sinal de igual. Nós temos que colocar o sinal de igual, dois pontos e o parâmetro. Ele só vai reconhecer que tem parâmetro na expressão SQL se tiver o sinal de igual e dois pontos. Então vamos salvar aqui. Vamos voltar novamente aqui na visualização. Selecionar a escola. E selecionar o aluno. Agora sim, ele vai filtrar o aluno em função da escola. Nós poderíamos, por exemplo, colocar aqui o código da escola aqui do lado. Bastaria mudar aqui a expressão SQL da consulta. Vamos colocar aqui. Vamos salvar e retornar na visualização. Aqui nós podemos adicionar na lista e clicar em OK. Ou seja, só vai imprimir o relatório daquele aluno. Se a gente quiser gerar o relatório de todos os dados, de todas as escolas, perdão, basta não informar o aluno e ele vai executar a consulta. Pronto. Então, nosso relatório, veja que nós temos aqui dois tipos de expressão de filtro. Nós temos um campo aqui de escola com pesquisa em tabela externa e temos um outro campo de pesquisa em tabela externa, onde ele vai poder adicionar valores na lista. Aqui, quando você define os parâmetros de filtro, você tem vários mecanismos de tipos de campo que ele vai ser criado lá naquela tela. Nós temos a pesquisa, que é o que a gente já mostrou, o lookup, que é uma combo box, que também serve como pesquisa, onde você passa também uma expressão SQL e o campo de retorno. Se a gente alterar aqui para lookup, olha só a diferença. Vamos executar o relatório. Ele monta uma lista, ele não dá pesquisa em tabela externa. Nós temos aqui também a opção de campo data, data somente mês e ano, dia e mês, data sem a hora, número inteiro, texto com senha. Isso aqui ele vai exibir uma caixa de texto, mas sem a visualização do dado digitado. Campo de valor,
memorando, que é um campo de texto maior, né? A combo box, onde você vai colocar valores na lista, checkbox, para você configurar tamanho tamanho da página da impressão. Isso aqui só funciona em ambiente desktop, na web isso aqui não tem efeito, porque ele vai gerar um PDF, e que manda as configurações do PDF, e a mensagem onde você só passa o texto que vai aparecer lá na tela de filtro. Por exemplo, vou criar aqui uma mensagem. Vou colocar aqui aviso. E aqui eu coloco apenas o texto que vai aparecer lá. Este relatório imprime listagem de alunos por escola. Você pode utilizar esse campo como um auxílio para o seu usuário final. No caso da mensagem eu não vou vincular com filtro de relatório nenhum, porque é só um texto. Então, uma vez definido aqui o relatório, agora nós vamos finalmente executar esse relatório no ambiente web. Ele já está apto para ser executado. Então, nós vamos aqui na opção diversos, exportar relatório, colocar aqui que é para web, e vamos aqui configurar os dados do nosso servidor. No caso aqui, o nosso servidor web está rodando aqui, vai ser rodado, né? Vai ser executado aqui na pasta Task Report Web. Nós vamos executá-lo ele aqui como standalone, ou seja, como executável normal. No ambiente de produção você pode utilizar esse outro aplicativo aqui que roda como serviço. Você vai no prompt de comando como administrador, digita o nome dele, -install, e ele vai instalar o serviço no Windows. Aí você vai lá na guia de serviço e manda iniciar aquele serviço. E se você rodar aqui com esse outro executável, ele vai ficar aqui no sys3 do Windows aguardando a execução dos relatórios. É o que a gente chama de standalone, ou seja, executável autônomo de execução de relatórios. Então nós vamos aqui configurar o acesso ao nosso servidor web, em qual servidor SQL que ele vai acessar o relatório, o usuário e senha. Como aqui no caso eu estou desenvolvendo o relatório e exportando o relatório para o mesmo ambiente, como é um ambiente de teste, eu estou colocando as mesmas configurações que eu defini lá na configuração do Task Report. Aqui no caso você coloca o nome do servidor da internet, porque você vai pegar o arquivo Task Report server.ini que ele vai criar e você vai então levar lá para o seu servidor de internet. Então você vai colocar o nome do servidor SQL lá do seu site, que pode ser SQL ou outro banco, né? Se for Oracle, Firebird, aí você define aqui como é que é o banco de dados da sua aplicação lá no seu servidor web. Usuário sem o nome do banco de dados, o nome da tabela do token, isso aqui eu vou explicar agora, e o nome do campo que vai ser utilizado para a geração do token. No seu banco de dados, necessariamente deve existir uma tabela para definição dos tokens de execução de relatório. Como é que funciona isso aqui? Você vai criar uma tabela, basta ter um campo na sua tabela. Aqui no caso eu criei uma tabela de nome Token Report, onde ele tem apenas um campo de nome KGuide. Pode ser qualquer tabela, pode ser qualquer campo. Essa tabela vai servir única e exclusivamente para você inserir um registro nela antes da execução do relatório. Todo relatório que você for executar, você tem que inserir o registro nessa tabela e passar o valor desse registro como parâmetro do relatório. No caso aqui a gente vai passar no parâmetro token na URL. Aqui eu gerei um guide, que é um número randômico. Você pode utilizar qualquer rotina para poder gerar essa numeração de forma aleatória, desde que seja único e não se repita. E eu tenho aqui a nossa URL de execução, o nosso relatório, que vai ser o ID número 1, o parâmetro da escola, que eu posso passar aqui, para ele já assumir o filtro, e o token. Então vamos voltar lá no nosso ambiente. Nós colocamos aqui o nome da tabela, o nome do campo, vamos salvar. Ele criou o arquivo taskreport-server.ini. Esse arquivo você então iria enviar para o seu servidor web. E nós vamos então, isso aqui você só vai fazer uma vez, né? Que são configurações do seu servidor. Configurações de envio de e-mail, qual é o servidor de e-mail que ele vai utilizar para enviar os e-mails dos relatórios, que pode ser no INI ou buscar de uma tabela do seu banco de dados também. Aqui nós temos aqui opções aqui para já pré-definir aqui o servidor de e-mail que ele vai utilizar. E vamos aqui fazer a exportação do nosso relatório.
Então ele vai salvar os arquivos de relatório aqui dentro dessa pasta. Salvou o relatório, vamos ver lá na nossa pasta. Ele criou aqui na pasta RTM o RTM do relatório e criou aqui na pasta XML o XML de filtro do relatório, que nada mais é do que aquelas definições de filtro que a gente criou lá no nosso relatório. O relatório número 2, nós tínhamos lá o campo da escola, que é do tipo lookup, que foi a última definição que a gente deixou lá, o select, o nome do relatório. Então aqui tem as definições para ele montar a nossa telinha de filtro. Então, uma vez feito isso, o nosso relatório já está apto para ser executado. Então vamos alterar aqui a nossa URL, que no caso o ID do relatório é o 2. Vamos inserir o token na nossa base, já está aqui inserido, e vamos utilizar ele como parâmetro da URL. Vamos copiar, vamos aqui no nosso navegador e vamos colar. O que está faltando aqui? Por que não rodou? Porque nós não subimos o nosso servidor de relatório, né? Nós temos que vir aqui e executar o nosso servidor web, que é o nosso servidor de relatório. Nós vamos executar aqui o modo standalone, que é o executável autônomo. Ele vai ficar lá do lado do relógio, aguardando a execução do relatório. O relatório já foi recarregado lá na tela, porque o Chrome automaticamente recarrega a URL, né? Se eu fechar aqui e tentar executar o relatório novamente, o que vai acontecer? Ele vai dar a mensagem de token inválido, né? Por quê? Porque na hora que ele executa, ele vai lá na tabela de token e elimina o token. Então vamos dar um select aqui, ó. Já não tem mais o nosso token. Então vamos inserir novamente e vamos atualizar aqui o relatório. Então ele executou o nosso relatório. Da mesma forma que é executado no ambiente desktop, ele montou aqui no ambiente web. A opção para selecionar a escola. Nós temos aqui a opção de pesquisa. Retornar, adicionar e OK. Ele vai gerar o relatório e vai visualizar no navegador. E aqui nós temos o botão de envio de e-mail, onde nós podemos colocar o e-mail do destinatário e o assunto. Ele vai capturar o e-mail de origem, as informações de conexão de origem, lá do Task Report Server.ini, que a gente definiu lá na configuração do relatório, quando a gente fez a exportação. Vamos fazer um teste aqui agora, esse mesmo relatório. Se a gente tentar reexecutar, o relatório vai dar que o token é inválido porque ele já foi excluído. Então aqui na nossa tabela de token não tem mais aquele token, porque o relatório já foi gerado. Então vamos reinserir novamente e vamos aqui utilizar a opção de salvar o relatório em formato do Word. Vamos colocar aqui para imprimir todos os alunos. Vamos colocar aqui em formato do Word. Então ele vai salvar o arquivo, não vai visualizar, a pessoa vai clicar em salvar e você pode fazer o download do arquivo. E aí o relatório pode ser então aberto no Word. O mesmo serve para o Excel. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.